O estudo. João 11, 1-4. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Um exemplo de grandeza. É interessante notar que as ressurreições associadas com Jesus parecem ter acontecido numa ordem particular e crescente de drama e poder. Primeiro, houve a garotinha que estivera morta apenas poucas horas. Depois houve o jovem que estava sendo levado para o sepultamento. Em seguida foi o milagre da ressurreição de Lázaro, que estivera morto por 4 dias. Depois ocorreu o milagre da ressurreição de Jesus, acompanhado pela ressurreição de muitos santos ao redor de Jerusalém, os quais estiveram mortos durante anos. Em seguida serão os mortos em Cristo, que ressuscitarão quando ele vier em glória. A ressurreição final incluirá o maior número possível. Os perdidos de todas as épocas serão ressuscitados para o juízo e o castigo na conclusão dos 1000 anos. Orando pelos mortos em pecado. A ressurreição de Lázaro, sem dúvida, está entre os mais dramáticos e impressionantes milagres do ministério terrestre de Jesus. A história pode ter sido omitida por outros autores dos evangelhos porque eles escreveram suas histórias enquanto Lázaro ainda estava vivo. Talvez não tenham feito menção a ele por temerem provocar ainda mais a maldade dos líderes judeus. João 12, 10 e 11 declara que os inimigos de Jesus tensionavam matar Lázaro para eliminar o monumento vivo do poder e da bondade de Deus que permaneceu na terra. Mas existe muito mais para aprender desta história do que o fato de que Jesus tem poder para dar nova vida à matéria inanimada. Martinho Lutero disse: Deus cria do nada, mas ele só pode fazer algo pelo homem quando este reconhece que não é nada. Antes de Jesus poder nos dar nova vida espiritual, precisamos morrer primeiro para o eu, ou ser crucificado com Cristo. Na Bíblia, o termo morte é frequentemente um símbolo de ausência de vida espiritual. Deus disse a Adão e Eva: Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva não apenas começaram a morrer fisicamente no dia em que comeram do fruto proibido, mais importante, eles morreram espiritualmente. Desde aquele dia até hoje, todos os filhos de Adão nascem mortos espiritualmente. Eles precisam nascer uma segunda vez em Jesus. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Até que nasçamos de novo, somos controlados pela natureza mais degradada. Assim somos espiritualmente mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É como se toda pessoa perdida estivesse na fila de espera da morte, simplesmente esperando o seu julgamento. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Com esses textos bíblicos em mente, lembre-se de que Maria é um tipo ou símbolo da igreja, exatamente como Maria se ajoelhou aos pés de Jesus, chorando por seu irmão. A igreja precisa passar tempo orando e, sim,
até mesmo chorando aos pés de Jesus, pedindo-lhe para ressuscitar nossos irmãos e irmãs que estão espiritualmente mortos. Quando fizermos isso, podemos esperar os mesmos resultados que Maria e Marta receberam. Nova vida espiritual para nossos amados. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a boa notícia. Isso significa mais do que a ressurreição física por ocasião do retorno de Jesus. Apenas os que nesta vida experimentarem a morte, sepultamento e ressurreição espirituais estarão preparados para a ressurreição física na vinda de Jesus. Os que nascerem apenas uma vez morrerão 2 vezes. E isto, é claro, diz respeito à segunda morte, citada em Apocalipse 20:14. Mas aquele que nascer 2 vezes morrerá apenas uma vez. Aquele que nasce fisicamente e também espiritualmente experimentará a morte física apenas uma vez. Oração persistente. Exatamente como Maria suplicou e chorou aos pés de Jesus pela ressurreição de seu irmão, a Igreja do Novo Testamento também foi ressuscitada através das orações e lágrimas de Paulo e outros como ele. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste e derramando muitas lágrimas, porém não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Também precisamos orar e suplicar persistentemente para que Deus conceda vida aos nossos amigos e amados perdidos. Elias orou 3 vezes antes que a criança morta ressuscitasse, e 7 vezes para vir a chuva. Tiago 5,16 diz: Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O almirante Robert Peary foi vitorioso em sua busca pelo Polo Norte simplesmente porque foi perseverante. Ele procurou durante muitos anos. Os esquimós lhe disseram: Você é como o sol, você sempre volta. Seu desejo dominante o levou a perseverar a despeito das dificuldades físicas, financeiras e naturais. Posteriormente, ele disse: Por 24 anos dormindo ou acordado, colocar a bandeira americana no polo tem sido meu sonho. Devemos ser menos persistentes quando oramos por vitórias eternas? Por meio da perseverança, o caracol chegou à arca, e pequenas gotas de água desgastam uma grande pedra. Conheço uma mulher que orou durante 50 anos pela conversão de seu marido. Então, ele foi dramaticamente convertido. Como Maria, nossas perseverantes orações para que Jesus ressuscite espiritualmente nossos amigos e familiares perdidos serão recompensadas. Quando é a ressurreição? Não podemos passar por este tema da morte e ressurreição de Lázaro sem considerar algumas concepções populares, contudo erradas e perigosas, a respeito do estado dos seres humanos na morte. Muitos têm sido falsamente ensinados que, tão logo a pessoa morre, ela é instantaneamente conduzida à sua recompensa, diretamente para o céu ou para o inferno. Esse ensino teve sua origem em religiões pagãs antigas. Não está baseado na Bíblia. Lembra-se de quando Marta disse: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia? A ressurreição geral dos mortos em Cristo no grande dia do juízo e a entrega das justas recompensas não acontecerão até a segunda vinda de Jesus. Aqui estão alguns textos bíblicos para considerar. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer,
e eu o ressuscitarei no último dia. Se uma pessoa é levada diretamente para o céu ou para o inferno por ocasião da morte, então qual é a necessidade de julgamento e de ressurreição no fim do mundo? Jesus despertará os mortos em seu retorno. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, Paulo nos diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Novamente, Paulo se refere a essa ressurreição em 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E em Apocalipse 22, 12, João escreve: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você pode perceber que Jesus distribui as recompensas quando Ele vem. Sem comentário. Lembre-se de que Lázaro não registrou, depois de estar morto por 4 dias e então ser ressuscitado, que Jesus o arrebatou dos portais de glória e da comunhão celeste dos anjos para voltar a este mundo escuro. Isso seria um jogo sujo, você não acha? Tampouco Lázaro agradeceu a Jesus por salvá-lo do borbulhante fogo do inferno ou do desconforto do purgatório. Se essa ressurreição tivesse acontecido em nossos dias, a primeira coisa que todos os repórteres de notícias perguntariam a Lázaro enquanto empurravam centenas de microfones em seu rosto seria: o que você viu após a morte? O que você experimentou? Inacreditavelmente, Lázaro não fez absolutamente comentário algum sobre sua experiência pós-morte. Por quê? Porque ele não teve nenhuma? A Bíblia ensina que a morte é um tipo de sono sem sonhos, um descanso após a dor. É por isso que Jesus disse: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Quando Jesus ressuscitou a garotinha, ele disse: a criança não está morta, mas dorme. Considere estes outros textos bíblicos que esclarecem que na morte a pessoa não pensa ou tem consciência. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A Bíblia é muitíssimo clara quanto ao estado inconsciente do homem na morte. Contudo, muitos acreditam que se você bater na cabeça de um cristão com um martelo e deixá-lo inconsciente, ele não sabe de nada, mas se bater nele com um pouco mais de força para que morra, ele é conduzido ao céu e sabe de tudo. Isso faz sentido? Deixar o corpo? Mas, pastor, você pode perguntar, e aquele texto bíblico que diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa passagem não quer dizer que tão logo uma pessoa salva morre, ela é introduzida à presença de Deus? Minha resposta é sim e não. Sei que pode parecer como se eu estivesse querendo agradar a dois lados, como na política, mas acompanhe meu raciocínio. Tenha em mente que não existe consciência de tempo na morte. Quando uma pessoa santa morre, seu próximo pensamento consciente será relacionado à ressurreição e à presença de Deus.
milhares de anos têm se passado no planeta Terra, mas os mortos não sabem disso. Para eles, vai parecer como num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No dia de Pentecostes, falando do bondoso rei Davi, Pedro disse: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, porque Davi não subiu aos céus. 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Pedro disse que Davi, que estava morto fazia 1000 anos, ainda estava dormindo em sua sepultura e não tinha subido ao céu. 3000 anos se passaram desde a morte de Davi, mas esse piedoso homem não tem consciência desse tempo. Quando Jesus voltar para o poderoso rei, será apenas como um momento. Depois de fechar os olhos, na morte, a próxima coisa de que Davi terá consciência é a ressurreição com seu novo corpo glorificado e de estar na presença de Deus. O rico e Lázaro. Outro texto bíblico que frequentemente é citado numa tentativa de provar que os mortos vão direto para o céu ou para o inferno depois da morte e antes da ressurreição ou juízo, é a parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16, do verso 19 ao 31. A principal questão diante de nós neste assunto é se essa história sobre o rico e Lázaro é literalmente verdadeira ou uma parábola. Eis 4 razões para que ela não seja literal. 1. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ninguém acredita que o seio literal de Abraão é o lugar de permanência dos justos mortos. Dificilmente seria grande o suficiente. Essa é uma linguagem figurada ou expressão alegórica. Incidentalmente, os anjos reunirão os santos. Porém, de acordo com Mateus 24:31, isso acontecerá na vinda de Jesus, não na morte da pessoa. 2. O céu e o inferno são descritos nesta parábola como separados por um abismo, e contudo as pessoas em cada lugar conseguem conversar umas com as outras. Há provavelmente poucos indivíduos no mundo que acreditam que isso será literalmente verdadeiro quanto aos salvos e os perdidos. 3. O rico estava no inferno com o corpo físico. Ele tinha olhos, língua, etc. Como seu corpo foi parar no fogo do inferno em vez de estar na sepultura? Não sei de ninguém que ensina que o corpo dos ímpios vai para o inferno tão logo eles morrem. Esta história não poderia ser literal. 4. O pedido para Lázaro mergulhar a ponta do dedo na água e atravessar as chamas para refrescar a língua do rico, obviamente não é literal. Quanto alívio traria isso? A história toda é irreal e alegórica. O rico da parábola, incontestavelmente, representava a nação judaica, porque apenas os judeus oravam ao pai Abraão. O mendigo simbolizava os gentios, que eram considerados indignos de receber a verdade. O próprio nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. Em Mateus 15:27, a mãe cananeia reconheceu que seu povo, os gentios, eram mendigos à mesa dos judeus. A nação judaica se banqueteava com a palavra de Deus, enquanto os gentios, à sua volta, desejavam ardentemente as poucas migalhas da verdade, bem semelhante a muitas professas igrejas cristãs hoje. Possivelmente, Cristo escolheu usar o nome de Lázaro na parábola porque ele sabia que mais tarde, verdadeiramente, ressuscitaria Lázaro dos mortos. O clímax da parábola inteira, a principal intenção de Cristo, se encontra em Lucas 16:31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir,
ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sem dúvida, eles não acreditaram nem mesmo quando alguém chamado Lázaro ressuscitou diante deles. Uma questão de vírgula. Talvez alguém ainda esteja pensando: Jesus não prometeu ao ladrão na cruz: hoje você estará comigo no paraíso? Desculpe, não foi isso que ele disse. Quando o texto grego foi originalmente escrito, não havia pontuação. Essa distinção na literatura só passou a existir séculos depois de a Bíblia ser escrita. Os tradutores posteriores tiveram que decidir onde colocar os pontos e vírgulas. Considerando que o ensino popular era de que a pessoa ia diretamente para o céu ou para o inferno na morte, havia uma forte razão política para os tradutores colocarem a vírgula antes da palavra hoje, em vez de depois, mudando completamente o significado do verso. Uma vírgula mal colocada pode comunicar um sentido totalmente oposto do que se pretendia. Por exemplo, em 1920, um rico comerciante enviou sua esposa a Paris com algumas amigas para seu aniversário. Antes de seu retorno, ela enviou um telegrama a seu marido pedindo permissão para comprar um casaco de pele muito bonito que custava $1.000. O marido mandou um telegrama de volta com a resposta: não é caro demais. Emocionada pela benevolência do marido, ela adquiriu o belo casaco branco. Quando o marido foi encontrá-la no navio, ela desembarcou usando sua dispendiosa nova aquisição. O ofendido marido perguntou: por que você comprou o casaco? Eu lhe disse que era caro demais. Confusa, ela respondeu: mas, querido, você disse que não era caro demais. Ele balançou a cabeça. Eu disse: não, é caro demais. O funcionário do telégrafo havia negligenciado a vírgula depois da palavra não. Sabemos que o ladrão não poderia ter subido para o paraíso com Jesus no dia da crucifixão, porque em João 20:17, Jesus disse a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Essa declaração foi feita no domingo de manhã, ao lado da tumba. Jesus falou com o ladrão na sexta-feira à tarde. Como o ladrão poderia estar com Jesus no paraíso na sexta-feira, se o Senhor crucificado ainda não havia subido ao Pai no domingo de manhã? Se colocarmos a vírgula depois da palavra hoje, tudo se encaixa. Jesus estava enfatizando: embora eu não pareça Senhor e Rei, estou lhe prometendo hoje que você estará comigo no paraíso. Agora é o tempo de orar. Em muitas religiões do mundo, as pessoas se empenham em queimar velas e orar pela alma dos seus ancestrais e entes queridos mortos. A Bíblia é clara em dizer que uma vez que a pessoa morre, seu caso está encerrado. Ela vai para a sepultura com seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus ou expostos e aguarda a recompensa ou o castigo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nenhuma quantidade de orações ou intercessão dos vivos alterará o caso de uma pessoa morta. No entanto, a boa notícia é que podemos fazer diferença agora ao orar e chorar aos pés de Jesus por aqueles que estão espiritualmente mortos. Livre dos trapos imundos da morte. Um último ponto a considerar na história da ressurreição de Lázaro é que, depois que Jesus o ressuscitou, ele ordenou que Lázaro fosse libertado dos trapos da morte que o envolviam. Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Jesus veio para dar-nos vida
e liberdade da escravidão da morte eterna. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus veio para dar-nos vida em vez de morte. Ele nos liberta dos trapos imundos e pecaminosos da morte e nos cobre com o manto imaculado de sua própria justiça.